Olá, eu sou Adriana Bittelman, especialista em inteligência emocional e relacionamentos, e no vídeo de hoje vamos entender um pouquinho do porquê nos relacionamos da forma que nos relacionamos. O primeiro relacionamento que você teve na vida foi com seus pais. E aí, dependendo de como foi essa relação lá na infância, começa a propensão a se relacionar com parceiros controladores, começa uma tendência a bancar a ciumenta nos namoros, uma vocação para se meter em romances complicados e até abusivos. Não, você não tem o dedo podre para assuntos do coração. É importante saber disso, mas provavelmente você aprendeu na infância padrões um tanto distorcidos sobre o amor. E para romper esses padrões ou para ressignificar, é preciso fazer uma espécie de viagem ao passado e tentar compreender o que aconteceu. A interação entre os nossos pais é o primeiro exemplo que recebemos sobre como funciona uma relação amorosa. A influência do relacionamento dos pais nas nossas vidas é muito clara. A nossa tendência é repetir os modelos aprendidos, seja pela observação do comportamento, seja por aquilo que foi verbalizado. As crianças estão sempre atentas ao ambiente à sua volta e é assim que elas colhem matéria-prima para a construção do eu. A gente sabe que a melhor forma de transmitir um valor é através do exemplo, já que as crianças estão atentas o tempo todo ao tipo de comportamento dos pais para depois adaptar esses comportamentos às próprias vidas. E as experiências que as crianças viverem vão formar a base da memória e mais tarde do pensamento delas. A criança idealiza os pais, ela enxerga eles como modelos e muitas vezes como heróis. É comum aquela criança internalizar tudo o que vê e o que escuta deles e entre eles, porque supostamente os pais sabem tudo. Além disso, ela os ama e deseja muito ser amada por eles. A melhor forma de transmitir um valor, a gente já falou, é através do exemplo, e existem várias formas de influência positiva. Pode ser presença de qualidade, amor entre os dois e para com as crianças, um casal conectado e colaborativo, pais trabalhadores, respeitosos, que sabem colocar os tão necessários limites e dizer não de forma eficaz e tranquila, um para o outro e também para os filhos. O casal que valoriza um ao outro, que respeita as diferenças e que dá espaço para que cada um exista na sua singularidade, certamente vai criar filhos que na idade adulta vão buscar formas saudáveis de relacionamento. A partir do momento em que começam a ter uma vida social, ou na escola, ou nas festinhas, mesmo que ainda estejam em fase de desenvolvimento, sem controle de impulsos e com pouca tolerância às frustrações, as crianças já atuam com o arsenal e com o repertório que elas conhecem. E no futuro, as crianças repetem o padrão de comportamento que vivenciaram. As crianças se enchem de medo e de desconfiança diante do amor quando elas convivem com pais que não se respeitam. O lugar ocupado por cada um dos pais também tem impacto nas crianças. Sabe aquele pai machista e aquela mãe heroína sofredora? No futuro, a menina, por exemplo, pode repetir esse padrão da mulher infeliz e insatisfeita, que só se queixa da vida, que coloca a culpa nos outros, que hostiliza o parceiro que tiver esse perfil. Nos dois casos, ela tá o quê? Ela tá apenas reagindo ao que assistiu e ao que aprendeu. Os filhos criados em ambientes em que tem muita discussão entre o casal tendem a encarar os relacionamentos como algo muito estressante. É comum encontrar pessoas que têm até aquela reserva em relação ao casamento, porque no passado, lá na infância, elas viveram em ambiente familiar
que foi marcado por um casal cuja relação tinha mais traços de hostilidade do que de amor. Deve ter tido episódios de agressão, indiferença, frieza ou uma vida toda de violência física ou psicológica. A comunicação violenta e tóxica, as reclamações, ofensas, alfinetadas, ironia, cinismo são nocivos também. A traição, ciúme e abandono deixam a marca de que não se pode confiar em ninguém e tornam a pessoa insegura, desconfiada, controladora. Estar em um relacionamento amoroso pode gerar muita ansiedade e muito medo. A mudança real vem com a forma que cada pessoa enxerga a vida, o seu passado e o seu presente. Muitas pessoas preferem ficar presas na dor que já aconteceu, revivendo fatos antigos, sentimentos, emoções, ficam apegadas aos mesmos argumentos e justificativas e não querem enfrentar o novo ou o desconhecido. Essa escolha faz com que a pessoa permaneça no mesmo ponto do passado, apesar de viver no momento presente. E aí ela transforma a situação num ciclo repetitivo de comportamento. Sem o processo de mudança, ela vai repetir o mesmo padrão de comportamento. Algumas pessoas desenvolvem resiliência, elas sublimam a dor e conseguem ter boas relações amorosas. Outras, num mecanismo de defesa do ego, criam uma história diferente, um passado idealizado que gostariam de ter tido. E aí elas bloqueiam o trauma. Uma grande parte, a maioria, fica com marcas tão profundas que acaba repetindo o padrão disfuncional. Elas entram e saem de relacionamentos inúmeras vezes na esperança de reescrever a própria história. Pessoas com passado traumático tendem a ter muita dificuldade e muito sofrimento nos relacionamentos. Elas buscam de forma inconsciente suprir as necessidades e as carências da infância. Elas buscam preencher aquele vazio todo que elas sentem. A mudança vem com a forma que cada pessoa enxerga a vida. Dependendo da escolha que a pessoa fizer, faz com que ela permaneça no mesmo ponto do passado, apesar de viver no momento presente. Sem esse processo de mudança, a pessoa vai repetir o mesmo padrão de comportamento, vai continuar com as suas dores e as suas frustrações vão continuar intactas. E a maioria das pessoas repete o modelo aprendido sem perceber e sofre demais com isso. Outras pessoas fazem justamente o contrário do modelo, de forma reativa, e elas também sofrem porque em ambos os casos estão presos na história familiar. Para serem felizes, precisam se libertar disso, precisam se encontrar. E para quebrar esse padrão é importante exercitar o autoconhecimento. O autoconhecimento nos permite identificar quais são e como surgiram os hábitos limitantes e, a partir daí, prestar mais atenção nos seus sentimentos e nos seus pensamentos. Bom, eu espero ter esclarecido algumas coisas que estavam aí pairando nessa sua cabecinha. E se você gostou desse vídeo, curte aqui para eu saber que você gostou, aciona o sininho para saber quando o próximo vídeo for ao ar e compartilha com as amigas. Vamos ajudar todo mundo a ter uma inteligência emocional mais desenvolvida e ter melhores relacionamentos. Combinado? Um beijo bem grande e até o próximo vídeo.